Feliz sábado, Nova Semente. Que bonito. Feliz sábado, Galeria da Nova Semente. Vocês estão aí, quanta gente, que benção estar aqui com vocês. Para você que nos acompanha de casa, um feliz sábado para você também. A gente começa a adoração do dia de hoje do jeito certo, reconhecendo a grandeza, a grandiosidade desse Deus que nos criou, e dizendo que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa é uma música de letra bastante simples, muito curtinha, com muitas repetições. E esse talvez seja o maior acerto dessa canção, porque através das repetições nós temos a oportunidade de reafirmar a nossa crença de que tudo é por ele, de que tudo vem dele, de que para ele são todas as coisas, incluindo a mim mesmo. Então a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Se coloque em pé, vamos adorar juntos o nome do Senhor.
Pode aplaudir o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E essa música foi tirada do capítulo 11 de Romanos. É o finalzinho do capítulo. E ao fim de um texto muito especial, em que Paulo contextualiza para nós o plano de Deus para nos salvar. A estratégia, o plano de Deus. E também nos coloca no texto, porque é um texto para gentios, que nos alcança também, e como Deus interage com isso. Planos. Eu sou uma pessoa que planeja tudo. Eu sou desses assim, metódico. Eu tenho um processo, um passo a passo de cada coisa que eu vou fazer. E isso me acompanha para as grandes coisas, grandes decisões da vida, quanto também para as coisas pequenas do dia a dia. Por exemplo, eu tenho um jeito de me vestir que é numa sequência específica. Eu coloco essa peça, depois essa e me visto. A Camila fica, meu Deus, esse menino tem alguma coisa. Minha psicóloga disse que talvez seja um pouquinho de toque acontecendo aí, preciso cuidar, para não virar isso, né? Mas a gente faz planos para as coisas, isso é importante. Agora, um fato a respeito dos planos é que, por mais que você planeje e que eu planeje, as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria, né? Aquele resultado que você pensou no final daquele plano. Porque o mundo muda, as coisas não são constantes, né? Tem muitas variações, muitas variáveis que a gente não prevê. Mas na perspectiva de Deus, o plano dele ele é infalível para nos salvar. Talvez nós não entendamos o plano de Deus, mas é um plano infalível. Acredite, confie nesse plano. E como igreja nós vamos orar pelo plano de Deus nessa manhã, para que Ele nos dê a capacidade de perceber os processos, para que nós nos sintamos no caminho, na jornada, em cada passo, nos acertos e erros, que nós nos sintamos parte desse plano que foi elaborado desde a fundação do mundo, para que nós estivéssemos aqui, para Ele nos alcançar. Então se ajoelhe, vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui. E eu sempre agradeço porque nós não merecemos, né? Aqui nós podemos nos encontrar com o Senhor, falar contigo abertamente, cantar louvores ao Senhor. E esse pecado que antes nos separava de ti, agora foi unido de volta pelo sangue de Cristo. E a gente pode nos relacionar, falar direto contigo. Muito obrigado por essa oportunidade, nós não merecemos. Nós acabamos de glorificar o seu nome com essa canção inspirada no capítulo 11 de Romanos. E muito obrigado por nos incluir no seu plano. Muito obrigado porque desde a fundação do mundo o Senhor pensou em formas, um caminho para que nós estivéssemos aqui, para que o Senhor falasse com a gente. Agora abrindo o coração para o Senhor aqui, como seu filho humano que sou, nem sempre eu me sinto parte desse plano. Às vezes é difícil ver, é difícil entender, pelas situações da vida mesmo. Então eu peço ao Senhor que o Senhor me dê paciência, me dê discernimento, me dê coragem. Eu sou tão fraco, me dê força para entender e para me submeter aos seus desígnios, entendendo que os seus caminhos são mais altos do que os meus e os seus pensamentos são muito mais altos do que os meus. Nós nos entregamos ao Senhor, agradecemos pelo seu plano e confiamos plenamente nele. E honrando e glorificando o seu nome mais uma vez, cantamos um pedaço dessa canção. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. E assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com vocês hoje de uma reflexão sobre as palavras de Jesus. Palavras de transformação, palavras de paz, palavras de cura, promessas como João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Como Mateus 5, as bem-aventuranças. Mas eu queria tirar uma reflexão de uma história conhecida, relatada em Marcos no capítulo 10, verso 46, uma história, talvez você conheça, a história de Bartimeu.
o homem cego de Jericó, que vivia perdido à beira do caminho pedindo esmolas. E quando o cego Bartimeu ouviu falar que Jesus iria passar por Jericó, nasceu então no seu coração uma esperança. E ele se preparou então para ter um encontro com Jesus. E Jesus, quando esteve então passando por Jericó, aquele homem começou então a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquele clamor chega então ao coração de Jesus, que pede para que tragam aquele homem até ele. E aquele homem feliz da vida se levanta, dá um salto e vai ter com Jesus. E Jesus chega para aquele homem, o cego Bartimeu, e diz essas seguintes palavras: o que queres que eu te faça? E aquele cego responde: mestre, que eu possa ver. E Jesus diz essas seguintes palavras para ele: vai, a tua fé te salvou. Que história linda! E essa mesma fé que nos motiva hoje a estarmos na casa de Deus, na presença de Jesus, com o coração agradecido por tantas coisas que Ele faz na nossa vida e irá fazer. Esse é o momento de você colocar o teu coração aos pés de Jesus, porque Ele está dirigindo a cada um de nós e fazendo as mesmas perguntas para nós: o que queres que eu te faça? E você vai responder como eu: mestre, que eu possa ver. Que eu possa ver os teus milagres na minha vida, as tuas bênçãos, os teus cuidados. E com o coração agradecido hoje, nós estamos aqui para trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa do Senhor. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, utilizando o aplicativo 7Me e fazer a tua adoração. E também pode utilizar da chave Pix, que está aparecendo o endereço na tela, e fazer a sua oferta. E não esqueça de colocar na casa dos centavos a identificação no valor. Se for dízimo, você coloca 10 centavos no final. Se for oferta, você coloca 20 centavos. E que Jesus te abençoe. Vai, a tua fé te salvou. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa no partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Pensei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? Hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha,
Querido Deus, estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos, pelo Teu cuidado. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, e nos dê um culto na Tua presença, em nome que nós te pedimos. Amém. Eu voltei das férias nessa semana e não poderia haver maneira melhor de começar esse 2026 aqui na Nova Semente. Esse é sem dúvida um dos lugares onde eu mais gosto de estar. Porque cada pessoa que entra aqui comigo carrega consigo uma história. Uma história de milagres, uma história da manifestação do Espírito de Deus agindo, uma história de transformação de vida, uma história que agora passa a ter novos sonhos, novos ideais, novos planos. E eu confesso para vocês que desde que o novo ano começou, eu tenho orado pela sua decisão. Por você que ainda de repente não passou pelo batismo. Que não me canso de repetir, não é o começo nem o final da jornada, mas é uma parte importante da jornada do discípulo. Porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é um momento onde você declara para o mundo que você escolheu seguir a Jesus. Que você escolheu direcionar a sua vida para o céu. E eu já tenho orado desde o começo desse ano pelas decisões que muitos tomarão esse ano. E quem sabe você seja o alvo dessa oração. Você que ainda não passou pelas águas. E como seguidor de Cristo Jesus precisa tomar essa decisão. Quem sabe esse vai ser o ano da sua morte e ressurreição. Do seu novo nascimento. Ou quem sabe, da sua reafirmação, porque talvez eu esteja falando para alguém também que já tenha passado pelo batismo. Mas que por circunstâncias da vida, em algum momento, pelas escolhas, pelas dores, pelos sofrimentos, talvez tenha quebrado essa aliança e precisa restaurar essa aliança com Cristo. E quem sabe pode ser o ano do seu recomeço. Do seu rebatismo. Eu oro por você. E é com muita alegria no coração que nesse momento, para testemunhar para todos nós, eu quero chamar a Karen para que ela entre aqui no tanque comigo. A Karen, uma jovem, e a gente se conhece já faz alguns anos, desde quando eu fui pastor na Vila Olímpia. Por favor, Karen. E eu sei que tem muita gente aqui que acompanha a Karen, que acompanha essa jornada, tem acompanhado esses últimos dias, esses últimos momentos, tudo daquilo que vai no coração. E inclusive foi possível, as coisas convergiram para que nesse dia, o dia do seu rebatismo, o seu pai estivesse aqui também, que mora lá no Maranhão. Então eu quero chamar os amigos, os familiares, para que venham aqui ao tablado, para acompanharem um pouquinho mais de perto esse momento tão marcante, tão especial. Infelizmente a mamãe não pôde vir, mas está com o coração apertado e o coração dela está aqui, porque ela queria muito de fato fazer parte desse momento. E a gente vem conversando e preparando já esse momento. Na verdade, Deus nunca deixou de fazer parte da vida da Karen. Mas ela entende a importância desse momento, dessa reconsagração de vida, desse recomeço, para selar o seu compromisso com Cristo e esperar Jesus voltar, junto com todos nós aqui. E como eu disse, nos conhecíamos lá da Vila Olímpia e desde o antigo prédio ela já começou a frequentar de novo aqui a Nova Semente e tem estado conosco desde a inauguração do novo prédio, e Deus tem falado ao coração dela. E eu vou tomar liberdade, Karen, de trazer
para o público algo que a gente conversou no particular, porque eu acho que isso faz parte do seu lindo testemunho. E eu me alegro muito com o batismo de todos, obviamente, mas quando eu vejo jovens adolescentes passando por essa experiência, isso me toca de maneira muito especial. Porque a gente que convive com o ministério dos jovens, dos adolescentes, a gente entende como Satanás tem minado essas novas gerações. Como Satanás tem tentado atrair os jovens. E quando você vê uma jovem amando Jesus como a Karen ama, e tomando essa decisão e testemunhando disso publicamente, isso é motivo de muita alegria e de festa no céu e na terra. E eu vou te dizer, Karen, que eu me alegrei muito com as conversas que nós tivemos, mas principalmente com a última. Ao perceber ali nas suas palavras o seu intenso desejo para viver uma vida consagrada a Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. E Deus tem um plano maravilhoso para você, e eu tenho certeza que Ele vai usar você e a sua influência para impactar a vida de tantas outras pessoas. A começar por esse momento aqui, isso sem dúvida está pregando, está clamando ao coração de muitos outros jovens, para que também, numa das melhores fases e idades da vida, onde você tem mais vigor, mais energia, que vocês possam entregar a vida a Jesus também, assim como a Karen está fazendo, para viver ao lado dele a melhor parte da vida. Deus seja louvado por isso, pela sua decisão e por você estar aqui hoje. Eu sei que de repente você teve que vencer muita coisa para estar aqui. É uma luta, essa luta é espiritual também. E tem alguém que não se agrada de tudo isso que está acontecendo. Mas Deus é maior. E Deus é o Senhor da sua vida e sempre será. E é por isso, Karen, para poder cumprir o desejo do teu coração, para que esse recomeço possa ser um marco na sua vida e para você esperar Jesus voltar com a sua família, com seus amigos aqui da Nova Semente, e para que você receba dele um novo coração, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome fique gravado para sempre no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Muito, 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 muito. Parabéns por essa decisão. Deus te abençoe. Eu estou esperando por você que precisa passar pelo batismo. Se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao seu coração, tome uma decisão. Quebranta esse coração empedernido. Deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito completar a obra que Ele começou em você. E faça de 2026 o ano da sua decisão, do seu recomeço. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por nos reunir aqui, podermos testemunhar, ó Deus, aquilo que é motivo de alegria para os anjos no céu e principalmente para o Senhor. Porque mais uma filha sua retorna. Mais uma filha sua sela um compromisso firme, sério contigo. Mais uma testemunha para proclamar que vale a pena seguir a Jesus. E de repente eu estou falando aqui, ó Deus, diante de pessoas que também precisam tomar essa decisão. E que ao terem visto o testemunho da Karen, talvez tenham sentido um toque especial do teu Santo Espírito no coração. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Dá certeza nesse coração da decisão que precisam tomar, ó Deus. E que muito em breve estejam aqui também testemunhando de que vale a pena servir a Jesus. Que muito em breve estejam aqui para nascerem da água e do Espírito. Esteja conosco, ó Deus.
E que esse momento possa marcar a nossa experiência nesse ano e que seja de fato um ano de muitas decisões para o reino dos céus. Usa nós que já passamos por essa experiência como instrumentos para levarmos a mensagem do teu amor, da tua graça e da tua salvação a pessoas que ainda não te conhecem e que precisam também desfrutar do melhor da vida, que é a vida vivida ao teu lado. Que o Senhor nos use como instrumentos, que sejamos sal e luz por onde quer que formos. Continua conosco, abençoa tudo que ainda vai acontecer aqui e que tudo possa servir para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O meu viver? E eu não temerei. Coisa linda, pois Cristo vivo está. E eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. aleluia. Aleluia, amém. Eu me lembro de quando era criança, eu fui batizado em um grupinho, já contei pra vocês, bem pequeno, numa comunidade em São Paulo. E a gente ia fazer um evangelismo lá. E eu era da classe da tia Flora. Ela era minha professora da escola sabatina. E a gente ia entregar alguns folhetos naquele sábado à tarde. E
Eu era uma criança tímida, né? Sempre fui, quando criança, muito tímido, introspectivo, fechado. Não falava muito com as pessoas. Sou tímido até hoje. A gente vai aprendendo, trocando ali. Mas é uma coisa tão natural pra mim. E quando criança, então, nossa, muito fechado. E aí ela viu que eu tava quietinho, entregando folheto, não falava com ninguém. E ela falou assim, olha, quando você entregar um folheto, você tem que falar com a pessoa, cumprimenta e tal. Aí eu falei, eu não sei o que dizer, eu não sei como fazer isso. Eu tinha 12 anos. E aí ela falou assim, apresenta seu amigo Jesus. Fala assim, você conhece meu amigo Jesus? E entrega o folheto. Você conhece meu amigo Jesus? E entrega o folheto. Eu falei, tá bom, é uma frase, eu consigo fazer. Aí eu peguei o folhetinho e ficava lá. Eu vi uma pessoa, você conhece meu amigo Jesus? E entregava. E entreguei vários folhetos falando isso aí. E esse negócio ficou na minha cabeça. Jesus como sendo meu amigo. Porque até então eu não tinha pensado nele dessa forma. Ele era um Deus, ele era meu pai, ele era o meu salvador, uma figura muito grandiosa. Mas eu nunca tinha pensado nele como um amigo, como uma pessoa que eu pudesse conversar, abrir o coração, lado a lado comigo ali, sabe? E desde então a minha amizade com Jesus, dos 12 anos pra cá, ela cresceu e evoluiu muito, mas passou pelos seus altos e baixos. Tiveram momentos em que eu fui mais amigo de Jesus, momentos em que eu fui menos amigo de Jesus, porque ele se afastou? Não, porque eu me afastei. Essa é a nossa rotina, é a nossa vida. E essa canção, ela é mais uma oportunidade de você cantar para Cristo o que Ele representa para você. E a música diz que Ele é muitas coisas. Ele é o pão que alimenta o faminto. Ele é o vinho esmagado e servido na cruz para me salvar. O que você precisa nessa manhã? Deus, Ele se oferece como sendo a sua maior necessidade. Ele está à sua disposição. Ele é. Vamos adorar juntos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Sujeira e sacia esta sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo
esperança no meu coração. Planta esperança na terra do meu coração. E Ele é o Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é o Cristo, Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. E Ele é o Cristo, e Ele é o Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Aleluia, 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 aleluia. Gosto muito dessa frase, pão que alimenta o faminto, né? Fome é uma necessidade física, mas que também é um sentimento. Porque quando você sente fome, a necessidade por algo, e você não tem como suprir, parece que só um milagre, nada mais faz sentido. Então, Ele é o pão que alimenta espiritualmente, mas também fisicamente, através de pessoas como você, que pode ser o braço de Cristo alimentando tanta gente fisicamente aqui nessa terra. Tinha preparado uma outra coisa para dizer antes dessa última música, desse momento da manhã da adoração. Enquanto eu cantava essa música, essa frase ficou na minha cabeça. Eu lembrei de um dia. Eu fazia parte de um ministério de louvor. O nome era Banda Jovens em Louvor. Eu tinha 15 para 16 anos. E eles me colocaram para ser quem ensaiava aquele grupo vocal, aquela banda. Eu não tocava nenhum instrumento, eu não sabia como fazer aquele negócio. Eles me colocaram para fazer, era todo mundo mais velho do que eu. Então eu ficava em casa. Eu tinha ganhado um teclado do meu irmão, era um teclado da Sandy Júnior, que ele acendia a luzinha vermelha no acorde. Então eu quero um dó, vermelhinho, eu tocava um acorde de dó. Eu falei, é assim. E eu fui aprendendo com aquele tecladinho em casa, né? E eu ouvia as músicas que a gente cantava e eu ficava, não, eu preciso ensaiar eles no sábado. Então eu ficava tentando ouvir, tentando achar as notas, aquilo fazia sentido na minha cabeça. E horas para aprender uma música simples, mas horas e horas para aprender, para chegar lá para ensaiar. E era uma época da vida, como tantas outras, em que a gente passava por algumas necessidades financeiras, né? E a gente não tinha dinheiro, por exemplo, uma coisa simples, como ir à igreja no sábado pela manhã, voltar para casa e ir à tarde, as duas de transporte público, não tinha. Então a gente ia pela manhã de transporte público e à tarde a gente ia a pé pro ensaio, aí o meu irmão. Tava mais ou menos uns 5 km, não é tanto assim, o Guima corre 18 todo dia, né? É pouco. Mas a gente ia a pé. E teve um sábado que a gente foi pro ensaio à tarde, tava sol, e a gente foi a pé para aquele ensaio, a gente chegou muito suado, né, no ensaio ali. E aí o Alexandre, que era um dos líderes da banda, falou assim, nossa, vocês vieram a pé pro ensaio? Eu falei, sim, a gente gosta de caminhar, fazer exercício, né? Com vergonha, né? Eu falei, não, a gente adora caminhar, a gente vem cantando, nossa, é uma bênção, né? E só Deus sabe como tava minha canela, né? E aí no final daquele ensaio ele me deu R$20. Eu chorei, peguei aquele dinheiro. Eu fiquei emocionado, porque para mim foi Jesus olhando para mim, suprindo uma necessidade, uma coisa pequena, mas para mim fez toda a diferença. E eu voltei para casa de ônibus, né? Aquele dia.
E no final daquele ano, no Natal, eles me chamaram à frente, eu e meu irmão. Era um grupo grande, tinha umas 20 pessoas. E cada um deles preparou uma cesta de Natal pra gente. A gente ficou com umas 20 cestas de Natal, com um monte de coisa na frente assim. Cada um que vinha entregar, falava uma coisa e abraçava a gente. Era ele sendo pão pra mim e pra minha família. O pão físico. E eu tenho certeza que se você parar pra pensar um minutinho assim, pensa rápido. Tem alguém que você consegue pensar em que você pode ser o braço de Cristo. Pense em uma pessoa aí. Eu tenho certeza que tem alguém que passa pela sua cabeça, que você passa de carro toda semana, que você vê aquela pessoa, que ela faz parte do cenário, ela faz parte da sua rotina, mas ela está ali esperando que alguém seja Cristo, que seja pão na vida dela, para que um dia ela possa pegar um microfone na frente de uma igreja bonita como essa e possa ser um testemunho vivo do que Deus faz através de você. Para que essa terra caída, cansada, suja e imunda seja um pedacinho do céu naquela fração de minuto para a vida de alguém. É verdade que a eternidade e céu é só quando Ele voltar, né? Só lá. Enquanto estamos aqui, a gente vai sentir fome muitas vezes. Às vezes física, mas às vezes espiritual. Às vezes na falta de algo relacional e mais profundo, né? Mas essa canção que a gente vai cantar, ela é um desafio. E ela é muito especial e importante, porque ela diz que o céu também pode ser esse mundo sujo e caído aqui. Se nós estivermos com Cristo, esse lugar, ele pode ser um pedacinho do céu. E se você tem Cristo na sua vida, você experimenta isso. Então não seja egoísta e compartilha isso com alguém, pelo amor de Deus, para que o céu também seja um pouquinho de céu na vida dessa pessoa que está sentindo falta. Nós vamos cantar essa canção agora, porque nessa manhã, graças a você e ao Deus que nos salvou, essa igreja se torna um pedacinho do céu na minha vida. E o céu é aqui agora. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver
E pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí. O céu é Jesus, se eu tomo tempo pra louvar. Canta assim, o céu é Jesus. O céu é Jesus, se eu me ajoelho para orar. Mais uma vez, o céu é Jesus. O céu é Jesus, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver. Querido Deus, como é bom estarmos nesse momento no céu, porque temos a certeza da Tua presença aqui entre nós. Só o Senhor sabe como nós chegamos aqui hoje, quais eram as nossas preocupações, os nossos pensamentos. Quem sabe para alguém a vontade até de não vir. Mas de repente a gente chega aqui, as coisas vão acontecendo, o Teu Santo Espírito vai trabalhando e a gente pode sentir um pouquinho do que nós sentiremos por toda a eternidade. Ao nos colocarmos diante da Tua presença, ao depositarmos diante do Senhor o nosso coração e recebermos do céu aquele abraço, que nós possamos ser amparados pelo céu nesse momento, que os Teus braços nos envolvam, ó Deus, e que na Tua presença possamos nos sentir seguros e amparados. Continua com a gente aqui, Pai. Continua andando por entre as cadeiras, visitando cada um dos corações aqui e falando a nossa mente ao nosso coração. Nos impressiona, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, a fim de que tenhamos aqui um encontro real e que ele seja mais do que isso, transformador na nossa vida, para que saiamos daqui com a certeza de que estamos salvos em Cristo Jesus. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Um feliz sábado para você. Que bom que você escolheu estar aqui na Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e que essa experiência real seja transformadora com Deus, amém? Que hoje isso se repita na minha e na sua experiência mais uma vez. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade. Saí de férias no dia 20, 21 de dezembro, e aí retornamos agora essa semana, mas já fora de São Paulo num concílio, e por isso o pastor Anderson e o pastor Israel não estão aqui, porque eles estão nos representando nesse concílio, que está acontecendo lá no NASP, Engenheiro Coelho, mas a partir do próximo sábado, o time pastoral completo aqui na igreja, para mais um ano, cheio de atividades, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial. A gente sai da Nova Semente e quando a gente não vem para cá, parece que falta alguma coisa e quem é daqui sabe. Louvar com a Nova Semente é algo muito especial. E só por curiosidade, tem alguém fora de São Paulo que está nos visitando aqui? Deixa eu ver a sua mão. Vieram de longe, de perto, mais ou menos longe? Sejam bem-vindos, é um prazer imenso ter você aqui. Você que nos assiste pela internet, faça planos de estar em algum momento aqui conosco, nos visitando, conhecendo e tendo essa experiência aqui conosco, porque louvar na Nova Semente de fato é algo muito especial. A gente sai, mas todo sábado a gente assiste o culto da onde? Da Nova Semente. A gente volta para casa ali depois da experiência do sábado, conecta o YouTube e vê tudo o que aconteceu aqui. É muito bom estar de volta. E eu quero de maneira especial agradecer ao pastor Anderson, que nos conduziu numa linda série chamada Recomeços, durante todo esse período, finalzinho do ano passado, começo do ano, e de fato que esse ano possa ser uma oportunidade da gente recomeçar. Novos planos, novos ideais, uma nova vida, e esse é o meu primeiro sábado pregando em 2026, aqui na Nova Semente, e eu gostaria de iniciar uma nova série, mas que também tem que ver
com reflexões para esse início do novo ano, para que você comece esse novo ano com uma perspectiva diferente, para que você se proponha a viver de maneira diferente esse ano de 2026. E a série que nós vamos começar hoje tem como título Soberano. E para a gente introduzir essa série hoje, eu quero fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta é: quem é você? Vez ou outra essa pergunta surge numa entrevista de emprego, talvez seja o lugar mais comum para essa pergunta surgir, para você poder descrever quais são as suas características. Mas geralmente quando a gente vai responder essa pergunta, a gente tem um pouco de dificuldade. Seria fácil para você dizer agora quem é você? Por onde você começaria a se definir e a mostrar para as pessoas quem é você? Geralmente a gente confunde um pouco o que a gente é com o que a gente faz. E logo no começo da descrição, muitas vezes a gente já descreve a nossa profissão, algum hobby. São coisas que nós fazemos, de fato, isso faz parte de quem nós somos. Mas falar quem você é a partir do que você faz é apenas um recorte daquilo que você é. Isso não representa o todo, embora reflita o todo, mas ele não tem condições de abranger o todo para decifrar, para decodificar aquilo que você é. E eu quero levar isso para a nossa relação com Deus. Quem Deus é para você? Como você descreveria Deus? Será que da mesma maneira como você começa falando a respeito de você, falando do que você faz, você também diria que Deus é aquilo que Ele faz? O que não estaria de todo errado. Mas assim como falar de você a partir das coisas que você faz é apenas um recorte de quem você é, pensar em quem Deus é e se limitar apenas àquilo que Ele faz, se trata apenas de um recorte de quem Deus é. E não é possível ter uma compreensão mais ampla de quem Deus realmente é se você se pautar somente por aquilo que Ele faz. Quem Deus é para você? E nessa série eu quero começar a refletir com você a respeito de quem Deus é. Para depois, na sequência dessa série, nós refletirmos em como eu me relaciono então com Deus que é assim. Como eu vivo uma vida diante de um Deus que é quem Deus é. Por isso que nesses primeiros capítulos eu quero me ater muito a refletirmos a respeito da pessoa de Deus. O que é um tremendo desafio, e na verdade eu já me dei por vencido, porque alguém certa vez disse que você entender quem Deus é como se a sua capacidade de entender quem Deus é fosse um copo, e o conhecimento a respeito de Deus fosse o oceano. E entender quem Deus é tentar colocar toda a água do oceano dentro de um copo, dentro da xícara da nova semente aqui. Você já entendeu, né? Essa é a nossa limitação. Isso aqui é o que a gente consegue entender sobre Deus. Diante da vastidão, da imensidão de um oceano que corresponde àquilo que Deus é. Mas a Bíblia nos dá algumas informações que podem nos levar para além de entendermos Deus somente a partir daquilo que Ele faz. Por exemplo, no final do livro de Mateus, o próprio Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso fala a respeito de quem Deus é. Toda autoridade, em algumas versões da Bíblia, esse verso vai dizer assim: todo poder me foi dado. Bom, se toda autoridade e todo poder foram dados a Ele, quanto poder e quanto autoridade sobraram? Quanto? Vocês estão comigo? Não sobrou? Nada. A Bíblia também vai dizer que Deus deu a Cristo Jesus um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra.
Esses versos falam a respeito de características e de atributos desse Deus que estão para além daquilo que Ele faz, que tem que ver com a pessoa de Deus, com a pessoa da divindade. Toda autoridade e poder foram dados a Ele. O nome dele está acima de todo nome. Como viver diante de um Deus assim? Como se relacionar com um Deus assim? E quais as implicações disso para a minha e para a sua vida? E sabe por que isso é importante? Por conta do que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Por que é tão importante isso? João vai trazer a resposta no seu livro, mas na verdade essa resposta não é de João. Essa resposta é do próprio Jesus. Porque o capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração que o próprio Jesus fez. Mas no meio dessa oração, Jesus, Ele disse algo que é o segredo para a minha e para a sua vida. Acharam aí? Evangelho de João, capítulo 17, leia comigo o verso 3. E o próprio Jesus disse o seguinte: e a vida eterna é essa. O segredo da salvação é esse. O caminho para a salvação é esse aqui, ó, que diz respeito a Ele mesmo como caminho. E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer ser salvo? Quer ter a vida eterna? Você precisa conhecê-lo. E aí eu volto à pergunta inicial: quem é Deus para você? Qual é a compreensão que você tem de Deus? Porque essa compreensão vai impactar diretamente na maneira como eu vivo. A compreensão que nós temos de Deus vai determinar a maneira como eu encaro a vida, como eu passo pelos momentos bons, mas também pelos momentos ruins da vida. Qual é o Deus que você conhece? Quais são os atributos verdadeiros do Deus que você conhece? Nós vivemos numa geração que fala de Deus, que usa o nome de Deus, que ora a Deus, que pensa muito no que Deus pode fazer por nós, mas raramente para pensar quem Deus realmente é. Desenvolvemos muitas vezes uma experiência espiritual de conveniência. Quando Deus me é conveniente, Ele faz parte da minha vida. Quando não preciso, a tendência é que eu me afaste dele ou que afaste ele de mim. Mas a forma como nós enxergamos Deus, ela molda a nossa fé, ela define as nossas expectativas, ela determina a maneira como vivemos os momentos bons e os momentos ruins da vida. E é por isso que em João Jesus vai dizer: e a vida eterna é essa. E é por isso que a pergunta mais importante da fé não é o que Deus faz, mas quem Deus é. Porque o que Ele faz vai se derivar disso. Por isso que precisaríamos necessariamente gastar mais tempo pensando em quem Deus é, do que necessariamente apenas naquilo que Ele pode fazer para me beneficiar, para me ajudar, para resolver os meus problemas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Interessante que esse capítulo 40 do livro de Isaías, ele é praticamente uma apresentação de Deus no Antigo Testamento. O livro de Isaías é um livro interessante, curioso, porque o livro de Isaías é considerado dentro da teologia a Bíblia dentro da Bíblia. Porque assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, e no Antigo você tem 39 livros e no Novo 27, você vai ter aqui também até o capítulo 39. Isaías falando da vida do povo de Israel, e a partir do capítulo 40 ele vai falar da vinda do Messias. Então é um livro interessante, fascinante. Ele abre
esse trecho do seu livro agora, quando ele vai falar a respeito do Messias, falando a respeito dos atributos de Deus e quem Deus é, e como Deus, a divindade, se manifestaria no seu Filho. Eu quero ler alguns versos desse capítulo com você. A começar pelo verso 12. E é interessante como parte desse capítulo de Isaías se assemelha muito com os capítulos finais, principalmente do 38 para frente do livro de Jó. Abra o seu coração agora. Tenta ouvir o profeta falando e deixa Deus falar com você através desses versos. Porque Deus vai estar falando para o povo de Israel naquele contexto do deserto, do cativeiro. E Deus vai se apresentar para eles. Um povo que precisava só que Deus fizesse as coisas, o que gostava só quando Deus fazia as coisas. Que se afastava dele constantemente. Olha só o que Isaías vai trazer aqui. A partir do verso 12, ele diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Tenta imaginar, tenta visualizar tudo o que ele está descrevendo aqui. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele está começando a descrever aqui a grandeza de Deus. Que nas suas mãos ele toma a água do mar. Que pode mover as montanhas, e as montanhas são como nada diante dele. Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Eu falei que eu ia ler alguns versos, eu vou ler todos até o final, porque eu estou empolgado aqui. Isso é maravilhoso, isso é fascinante. Versículo 25: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz a Jacó e você fala a Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que é que você sente quando você se depara com algo assim? A maneira como Isaías está descrevendo a majestade do Senhor e a grandeza dele. A gente começa a ler essas coisas e se deparar com essas perguntas, e a gente começa a se encolher e ficar pequenininho, porque esse Deus é grande demais. Esse Deus é poderoso demais. E eu me lembro agora, só não me lembro do nome, mas me lembro da informação. Um cientista, um estudante do espaço, um astrônomo, ele estava estudando o universo e tem uma frase, eu não me lembro o nome dele agora, eu posso trazer depois para vocês, mas ele é da Universidade de Joanesburgo. E estudando o universo conhecido, ele disse o seguinte, que surgem muitas estrelas, e que se nós fôssemos contar todas as estrelas do universo que é conhecido, e se nós contássemos uma estrela a cada segundo, sabe quanto tempo nós demoraríamos para contar todas as estrelas que são conhecidas hoje? Contando uma estrela por segundo. Ele diz que nós levaríamos 2.500 anos para contar todas. A Bíblia diz que Deus faz sair o seu exército de estrelas, as quais Ele chama pelo nome, sem nenhuma faltar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando você lê esse capítulo, você precisa lê-lo não para buscar respostas, porque não é essa a intenção do profeta. Ele não está tentando buscar resposta a essas perguntas, mas ele está reorganizando a nossa percepção sobre Deus. São perguntas para fazer você pensar e entender quem é que tem essas respostas. Quem é que foi capaz de fazer todas essas coisas? A mensagem que Isaías quer transmitir para mim e para você aqui é muito clara. E a mensagem não é de que Deus é grande se comparado a nós. É que Deus é grande em si mesmo. É o que Ele é. Ele é grande, forte, poderoso. É o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É um Deus que não cabe na nossa lógica. É um Deus que não cabe na nossa linguagem. É um Deus que não cabe nas categorias humanas de classificação. E quando Deus cabe plenamente em nossa explicação, tenha certeza de uma coisa, Ele já não é mais Deus. Um Deus que cabe na nossa explicação, um Deus que cabe no nosso entendimento já não é mais Deus, porque esse Deus é insondável. Quando Deus cabe na nossa lógica, quando Deus cabe na nossa agenda, quando Deus cabe nas nossas explicações, na nossa compreensão, Ele já deixou de ser Deus. Porque a Bíblia está nos apresentando aqui um ser que vai para muito além disso. A Bíblia não tenta tornar Deus totalmente compreensível ao ser humano. A Bíblia o torna revelado o suficiente para que Ele seja adorado por quem Ele é. E o que a Bíblia nos revelou nos é suficiente. Mas o problema na nossa experiência é que nós tentamos domesticar Deus, ou domesticar a Deus. Tentamos fazer com que Deus se encaixe nos nossos padrões, nas nossas limitações, e colocamos Deus em caixas. Às vezes Deus habita somente na caixa do Deus que resolve os meus problemas. E é só nesses momentos que eu me relaciono com Ele. Porque Ele é isso para mim, é o Deus que apenas resolve os meus problemas. Às vezes eu coloco Ele na caixa do Deus que se adapta à minha agenda. Porque eu faço os meus planos e aí eu vou tentando ver onde é que Deus pode se encaixar aqui. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo assim? Que só busca Deus quando o problema bate a porta. Que só tem tempo para Deus quando sobra um tempo. Mas Deus não tem a primazia do tempo na sua agenda. A sua agenda não é feita a partir dEle,
mas ele é encaixado em algum cantinho, como eu terminei pregando no ano passado, ele está às margens apenas. Será que Deus tem estado nessa caixa? Dentro da sua vida e na sua experiência? Às vezes nós colocamos Deus na caixa do Deus que precisa concordar comigo em tudo. Do Deus que precisa entender todas as minhas vontades, os meus desejos, que concorda com a maneira como eu ajo, como eu faço as coisas, com os valores e princípios e parâmetros que eu estabeleci para a minha vida. O detalhe é que quando você vai para a Bíblia não apresenta um Deus assim. A Bíblia apresenta um Deus que age quando quer, como quer e do jeito que quer. E isso vem de encontro com a nossa natureza. É por isso que Isaías 55, versículo 8 e 9 vai dizer, Deus vai dizer, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são mais altos. É por isso que muitas vezes a vontade de Deus e a maneira de Deus conduzir as coisas se choca e se conflita com a nossa. É porque Deus vê as coisas de uma perspectiva muito diferente. Deus vê as coisas de uma perspectiva mais ampla. Por isso, queridos, pior do que rejeitar a Deus é tentar adaptá-lo. Esse é o ponto da mornidão, onde eu tenho um Deus que me é conveniente, que se adapta às minhas vontades, às minhas paixões. Interessante a maneira como Deus faz as coisas, porque durante a semana a gente está preparando o culto, todos os detalhes do que vai acontecer, e tem um dia específico, eu passo para o Léo e para a equipe qual vai ser a ênfase do sermão, e eu passei para que o Léo escolha as músicas, prepare toda a ministração e estejamos todos alinhados nisso. E eu falei para ele da ênfase geral desse sermão, a respeito da soberania de Deus, mas não dei os detalhes, não passei um verso sequer. E mesmo ele não sabendo que eu usaria esse texto, ele acabou mencionando aqui na sua ministração, que é o texto de Romanos capítulo 11. E esse é mais um carinho de Deus, mostrando que é Ele quem conduz todas as coisas, que Deus é quem vai dirigindo tudo. Porque de fato o capítulo 11 do livro de Romanos vai terminar com um louvor de Paulo a Deus. E ele vai louvar a Deus pela sua sabedoria, pela grandeza da sua bondade. E ele vai terminar exaltando um Deus que ele compreendeu na medida do que é possível, a respeito de quem ele é. E ele vai terminar porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E que a ele seja a glória. É por isso que esse é um assunto da Bíblia que talvez seja um dos que mais me fascinam, é a soberania de Deus. Você entende esse Deus soberano? Você compreende que você está diante de um Deus que é soberano? Sabe o que significa soberano? É isso que Paulo disse. É um Deus que está acima de tudo e de todos. É um Deus cuja vontade vai prevalecer. É um Deus que pode todas as coisas o tempo todo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E isso é fundamental para a maturidade da fé. Conhecer quem Deus é. Conhecer quem Deus é vai mudar tudo na minha e na sua vida. Conhecer quem Deus é na medida do que a Bíblia revela dele para nós, que vai para além das suas ações apenas, faz toda a diferença para mim e para a sua experiência. Aqui nesse mundo nem tudo será explicado, nem tudo será resolvido e nem tudo fará sentido, mas mesmo assim, Deus vai continuar sendo Deus. Deus continuará sendo soberano. Deus continuará sendo digno de confiança. E ao nos depararmos com isso, com um Deus tão grande assim, tão poderoso assim,
qual é o impacto que isso tem na minha e na sua vida? A grande diferença que isso pode fazer na minha e na sua vida é que quando Deus é visto como Ele é, a fé deixa de ser uma fé utilitária. A obediência, ela deixa de ser condicional. E a confiança em Deus deixa de depender das circunstâncias. Quando você vê Deus como Ele realmente é. A fé deixa de ser utilitária. A obediência deixa de ser condicional. E a confiança deixa de depender das circunstâncias. Quando você entende quem Deus realmente é, quais são os seus atributos, qual é o seu caráter, nos dias bons, Ele vai continuar sendo Deus, não apenas um recurso extra, não apenas uma conveniência. Assim como Ele era para Jó, o homem mais rico do seu tempo. Deus não era só um recurso, Deus não era só um auxílio, Deus não era só um refúgio, Deus era presente na vida dele mesmo quando nada faltava, porque ele entendia quem Deus era, ou quem Deus é, porque Ele é sempre. E nos dias difíceis, Ele vai continuar sendo Deus, não alguém que precisa simplesmente se justificar para você. Porque se Deus, Ele é tão grande, é tão poderoso, que Ele não precisa se justificar. Ele não precisa dar explicações. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é rico em força, em poder, em sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. Deus não precisa prestar contas, muito menos para mim e para você. Ele é Deus. E quando você quer que Deus preste contas a você, você está tentando encaixar Deus numa das suas caixinhas. Você está tentando reduzir Deus e está tentando tirar Ele do trono dele. Quando você entende quem Deus é, Deus não precisa dar explicações. Noé entendeu quem Deus era, embora nunca tivesse chovido. Ele passou 120 anos construindo uma arca. Sem nunca ter chovido uma gota do céu. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus não precisa explicar. Somente dele ter dito, a gente confia. Por quê? Porque Deus disse. Mas qual a evidência? A evidência é Ele. Isso basta. Isso é suficiente. Quando você entende quem Deus é, os seus dias bons vão mudar, porque Ele vai ser o centro dos seus dias bons. E quando você entender quem Deus é, os seus dias ruins também mudarão, porque você vai entender quem Deus é. Deus é Deus. Deus não precisa prestar contas. A fé madura não depende de Deus explicar tudo, mas de saber quem Ele é. É disso que depende uma fé madura. É uma fé que não precisa de respostas. É uma fé que não depende de explicações. É uma fé que não depende de sentido. É uma fé que quando Deus diz diante do grande mar, marche, ela não fica perguntando para onde, como, o que vai acontecer. Essa fé madura que sabe quem Deus é, dá um passo e põe o pé na água. Não porque tenha respostas, não porque tenha certezas, não porque tenha evidências, mas porque Ele é quem Ele é. Essa é uma fé madura. Não depende que Deus explique tudo, porque essa fé sabe quem Deus é. E a grande questão é, você tem se relacionado com esse Deus, com a consciência de quem Ele é, ou você tem se relacionado com Deus que está guardado nas caixinhas que você criou na sua vida, e quando te é conveniente você vai lá e acessa essa caixinha? Porque se for isso, você está perdendo o melhor da vida que você pode ter,
que é desfrutar da presença desse Deus, que é desfrutar de conhecer esse Deus, porque Jesus mesmo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Porque um Deus pequeno gera uma fé frágil. Um Deus utilitário gera uma vida cristã superficial. Por isso o convite é para que em 2026 nós possamos levar a nossa vida com a consciência de quem Deus é, de que Ele está acima de todas as coisas, de que Ele está acima da nossa vida, de que quando a gente perde o controle da situação, o controle não sai das mãos dEle, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele sabe de todas as coisas, e que saber quem Deus é possa bastar para você. Olha para a sua vida, como você tem reagido quando Deus frustra as suas expectativas? Como você tem reagido quando a resposta não vem quando você quer? Quando a resposta da oração não acontece do jeito que você quer, como é que você se relaciona com Ele nesses momentos? Como é que você reage diante dessas situações? Essas situações têm o poder de determinar a sua relação com Ele? Ou a sua relação com Ele não se abala porque você sabe quem Ele é? Como você tem vivido? Como você se relaciona com Ele quando Ele não te explica tudo? Como você se relaciona com Ele quando o chão parece sair debaixo dos seus pés? Como você reage, se relaciona com Ele quando você está no fundo do poço? Como você se relaciona com Ele quando faltam os recursos? Como você se relaciona com Ele quando uma doença bate à sua porta? Como é? Essas circunstâncias têm minado a sua relação com Deus? Elas têm determinado a maneira como você se relaciona com Ele? Eu estou bravo com Deus porque Ele não fez o que eu queria, eu não vou falar com Ele. É assim? Se é assim, talvez Deus esteja guardado numa caixinha muito pequena da sua vida, e não esteja sentado no trono ainda, que é o lugar onde Ele precisa estar. Seu relacionamento com Deus tem mudado de acordo com as circunstâncias? O convite hoje e para 2026 é para que você possa ver Deus com maior clareza, para que você possa conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda. Quando nós enxergamos a Deus como Ele é, a vida começa a ser realinhada. As expectativas começam a ser revistas. E a nossa fé amadurece quando a gente começa a entender quem Deus realmente é. Eu gostaria de terminar esse sermão dizendo para você que Deus, de fato, Ele não cabe nas nossas categorias. E ainda bem que é assim, porque é exatamente por isso que Ele pode nos transformar. É por estar muito além da nossa capacidade, é por ser infinito e poderoso, é por justamente não caber e não se conter dentro dessas caixinhas nas quais nós queremos colocá-lo, que Ele tem plenas condições de transformar a minha e a sua vida. A gente sofre e vai continuar sofrendo até que Jesus volte. Os problemas, eles não acabarão, mas a maneira como você vai enfrentá-los nesse ano e daqui para a volta de Jesus pode ser muito diferente se você entender quem Deus é. Se você tomar tempo para contemplá-lo,
para contemplar as obras de Deus que também revelam a respeito de quem Deus é. A sua vida pode ser muito diferente. E é por isso que eu quero começar esse ano refletindo nesse Deus soberano, nos seus atributos, para que nós possamos viver esse ano em paz, na presença desse Deus que é grande, que é todo-poderoso, que é amor, que é bondade, que é graça, que é misericórdia. Nesse Deus que é um pai, que é um pastor, que é o Senhor dos exércitos, nesse Deus, para que nós possamos descansar e que esse ano seja vivido na presença desse Deus e que você o conheça íntima e profundamente, para que essa relação possa transformar você e aperfeiçoar você a cada dia, para que a cada dia possamos na nossa vida também refletir os seus atributos, as suas virtudes, à luz do seu caráter. Nós vamos encerrar esse momento com uma canção que reconhece quem Deus é, que reconhece parte dos seus atributos, que reconhece a sua soberania. E se você quer tomar essa decisão de viver 2026 com a consciência de quem Deus é, se você quer em 2026 entregar o controle da sua vida nas mãos desse Deus que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas, eu convido você a declarar isso nessa canção, a você mostrar isso para Ele, abrindo o seu coração e direcionando a Ele o seu louvor e reconhecendo quem Deus é. Porque dentre tantas coisas que Ele é e que nós já falamos aqui, Ele também é santo para sempre. Então, se você quer viver 2026 na presença dEle, olhar para Ele com maior clareza, declara isso nessa canção. Abre o seu coração, louva Ele, adora Ele, não pelo que Ele fez na sua vida, mas pelo que Ele é. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. E leva o seu nome, cante
Posso ouvir você? Teu nome, aleluia! Teu nome é sobre todos. Canta aí, Nova Semente. E domínios, governos, teu nome. Que coral mais lindo, e todos adoram juntos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Amém. Faz aquilo que você fez um dia. Você começa e a gente responde do santo. E os anjos clamam. E a gente responde. Toda a criação. Exaltado és. Amém. Santo pra sempre. Agora a gente começa. O teu povo canta. Santo, 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 Todos juntos. Santo pra sempre. Querido Deus, o Senhor é grande demais. E nós somos pequenos demais para te compreender plenamente. E ainda mais por conta do pecado que complicou tudo, e isso faz parte da nossa natureza, complicarmos a nossa relação, o nosso entendimento sobre o Senhor. Mas hoje a gente pôde voltar os nossos olhos para a Tua Palavra, para olharmos para além daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E o Senhor tem manifestado a Tua bondade de muitas maneiras, mas o Senhor é muito mais do que isso. É tão grande que a gente nem consegue compreender na plenitude, mas aquilo que está revelado na Tua Palavra e aquilo que for possível para nós, ó Deus, nos ajude a crescermos no entendimento de quem o Senhor é. E que isso seja suficiente para nós. Mais do que entendermos o sentido das coisas que acontecem conosco, mais do que termos as explicações que gostaríamos de ter, que o Senhor nos baste. Que sabermos quem o Senhor é seja suficiente para nós. Que te reconhecermos como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso pastor,
como nosso guia, como nosso protetor, que conhecermos os seus atributos sejam suficientes para que o nosso coração tenha paz, para que possamos pôr o pé na água, para que possamos nos lançar nos teus braços, confiando de que o controle de todas as coisas está nas tuas mãos, que possamos descansar com a certeza de que o Senhor cuida e continuará cuidando de nós. Dá-nos o privilégio, ó Deus, de nesse ano podermos ter uma relação mais íntima e mais profunda com o Senhor. Dá-nos a oportunidade, ó Deus, de nesse ano amadurecermos na fé, termos uma fé mais consciente, mais madura, uma fé inabalável. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Deus, e que possamos descansar na tua presença e na certeza de quem o Senhor é, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você continue tendo um bom restante de sábado na presença dEle. Amém?